Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, que todos estejam bem. Então a gente tem a carta da semana hoje. Já vamos pedir então ao universo aqui que traga um tema bacana para a gente trabalhar, que a gente consiga aprender bastante, né, com os ensinamentos aqui do tarô, que a gente possa aplicar esses ensinamentos na nossa vida, né, para a gente viver cada dia melhor, mais tranquilo, conseguindo resolver os perrengues aí da vida. Tá legal? Então até mais tarde. Bom, então vamos ver qual é a carta da semana. Vamos ver o que o universo nos sugere. E é o 8 de espadas. Com o 4 de espadas, a rainha de paus, a rainha de espadas, o mundo, o julgamento, o 8 de paus, o as de paus e o rei de paus. Então a carta da semana, que é o 8 de espadas, nos pede para que a gente preste atenção nos obstáculos aí que a gente tem na vida, tá? Nos pede que a gente se esforce, que a gente faça alguma força para conseguir transpor esses obstáculos, né? Mas também nos alerta para aqueles obstáculos que a gente mesmo coloca na nossa vida, tá? Então é muito importante a gente entender quando a gente mesmo é que está travando a nossa vida, né? Porque às vezes a gente faz isso, normal, somos humanos, né? Mas a gente precisa prestar atenção, porque isso acaba atrapalhando a gente, né? Então vamos prestar atenção se a gente mesmo não está colocando essas pedras aí no nosso caminho. O 4 de espadas nos fala sobre para a gente resolver esses obstáculos, para a gente conseguir superar esses obstáculos, a gente precisa de parar e pensar. Para análise, né, na verdade, a gente precisa de fazer isso para a gente conseguir pensar, ter um tempo de entender tudo que faz parte daquele assunto, do obstáculo, né, do que está nos atrapalhando, para que a gente possa então aí tomar uma atitude, né? Mas o que o 4 de espadas pede deveria fazer parte da nossa vida em todos os momentos, né? Porque a gente sempre precisa de parar para pensar antes de agir, né? Porque aí a gente consegue fazer com mais eficácia, né? As nossas atitudes acabam sortindo mais efeito. A rainha de paus nos fala que para a gente conseguir vencer esses obstáculos aqui que a gente tem na vida, né? Sejam eles externos ou que a gente mesmo criou, a gente precisa de se colocar numa posição mais otimista, né? Mais positiva, né? Isso ajuda e muda tudo, né? Energia, né? Quando a gente muda a nossa energia, a gente consegue achar os caminhos, achar os porquês, né? E aí a gente consegue tomar as atitudes necessárias aí para a gente vencer esses obstáculos aqui da vida, tá? A rainha de espadas, ela já nos fala que a gente precisa de se comunicar e dizer tudo o que é necessário ser dito, tá? Né? Uma boa comunicação faz com que a gente se faça entender, né? E aí muda tudo, né? Porque as pessoas acabam tomando consciência da situação, tá? Mas eu entendo também que a gente precisa de fazer o que for preciso também, né? A gente precisa de ter atitude e o que for necessário ser feito, a gente deve fazer, tá bom? A carta do mundo, ela nos fala que a gente conseguindo superar os obstáculos, né, resolver as questões que nos atrapalham,
a gente consegue fechar ciclos, né? A gente tem vários ciclos abertos na nossa vida, em todos os âmbitos da nossa vida, né? E a gente precisa ir fechando isso de uma maneira, inclusive, agradável, né? Que a gente se sinta realizado, né? Que é sobre o que a Carta do Mundo fala, né? Sendo bom para todas as pessoas envolvidas, né? Então, a gente consegue fechar bem os nossos ciclos, e isso é ótimo, né? Quem consegue fazer isso na vida fica muito mais tranquilo. A Carta do Julgamento, ela nos pede sempre análise, revisão dos nossos conceitos, né? Porque às vezes isso também atrapalha, né? Também acaba sendo um obstáculo na nossa vida, né? Quando a gente está com conceitos distorcidos, né? Às vezes a gente não consegue tomar nenhuma atitude, né? Então a gente precisa repensar para entender, para ver se cabe, né? Se está correto naquele momento, os conceitos aí que a gente tem ou o que a gente quer fazer, para a gente conseguir realmente superar os obstáculos, né? Sempre bom análise, né? Já foi dito anteriormente. O 8 de paus já nos pede ação, né? Ação urgente, inclusive, rápida, né? Velocidade. Porque quanto mais rápido a gente resolve os nossos problemas, nossos perrengues aí, melhor a gente vive, né? A gente se liberta dessas pedras que a gente carrega e a gente tem mais autonomia, inclusive. A gente chega mais longe, né, quando as coisas estão bem resolvidas, né? Quando a gente conseguiu... E nem é se livrar de problemas, tá? É resolver mesmo, né? Quando a gente resolve é muito melhor, né, do que a gente simplesmente, às vezes abandonar uma questão e fazer de conta que não está vendo, né? A gente só está protelando aí no caso. O As de Paus pedindo para que a gente consiga fazer fluir a nossa energia, né? É necessário isso. Então, assim, nós temos energia para agir, né? Para a gente tomar as atitudes corretas e tudo mais, né? E pensar, né? Nós conseguimos fazer isso, né? É que a gente se embanana no meio do caminho, né? Mas é muito importante que a gente coloque essa energia para fluir, né? Isso também é uma energia, né? É mental, é emocional, né? Tem tudo envolvido, na verdade. Mas a gente, né, precisa fazer isso fluir. E é só experiência, é só a gente experimentando que a gente vai conseguir pegar o traquejo, né, de como as coisas funcionam. E finalizando com o Rei de Paus, ele nos fala que a gente precisa se colocar nessa vida, né? Não adianta a gente ficar nessa posição aqui de amarrado e sem atitude, né? A gente precisa se colocar, a gente precisa se expressar, a gente precisa se comunicar, né? A gente precisa se fazer entender, né? Porque aí a coisa flui, né? A energia flui e aí a gente consegue resolver as coisas, a gente consegue transpor esses obstáculos, né? Resolver as questões, tá bom? E é isso aí. Eu desejo a todos uma ótima semana. Espero que a gente consiga então resolver as coisas, né? E que a gente consiga tirar esses obstáculos da nossa frente, sempre resolvendo. Tá legal? Um grande abraço a todos.